maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque ao Legislativo Tririense. O Ministério Público Federal abriu investigação criminal para apurar a ação da Polícia Rodoviária Federal, que deixou uma menina de 3 anos baleada e gravemente ferida após ser atingida no arco metropolitano em Seropédica, na Baixada Fluminense. Heloísa segue internada em estado gravíssimo. A indústria e a construção foram responsáveis por 79% dos empregos gerados no mês de julho em Petrópolis. Os dados são dos retratos regionais realizados pela Firjan. Já a Defesa Civil de Petrópolis alerta via SMS a previsão de rajadas de vento na cidade. Na manhã desta terça-feira, uma árvore caiu e atingiu a rede elétrica na localidade da Fazenda Inglesa. A Operação Lei Seca multou 460 motoristas que estavam dirigindo sob o efeito de álcool durante o fim de semana prolongado em todo o estado do Rio. A Secretaria de Trabalho e Renda disponibiliza mais de 2.000 oportunidades de emprego nessa semana. O diálogo com o objetivo de acompanhar a atuação do Legislativo em Três Rios. Eu sou Richard Stutzenburg. Eu sou Wellington Daniel. E o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã em Petrópolis e na nossa área de cobertura e também pelas nossas plataformas digitais em TVC Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube e também em nosso site tvc16.com. Pelo início do nosso programa, você já sabe que teremos agora uma entrevista e que vai abordar a política justamente porque o nosso repórter Wellington Daniel está aqui comigo para participar hoje. Nós temos aqui no nosso estúdio ao vivo a vereadora de Três Rios, Bia Bogossian, e que vai falar um pouco para a gente sobre a atuação do Legislativo praticamente aqui nos nossos vizinhos. Bia, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. E Wellington, obrigado também mais uma vez por estar aqui para essa entrevista. Obrigada, Richard. Obrigada, Wellington. Obrigada a todos. E queria começar saudando os amigos aqui de Petrópolis. Nós somos vizinhos aqui, então temos muitas inspirações. Antes de começar o programa, estava falando inclusive da perda do nosso amigo Maurinho Branco. Queria desejar que meus sentimentos e força para a família. Enfim, tem muitos amigos aqui, o Fred, vereador, Yuri, que é atual deputado, Bernardo Rossi, o prefeito é do meu partido, então queria saudá-lo aqui também e agradecer muito o convite. Vamos conversar aí sobre a nossa região. Maravilha. Para a gente começar esse nosso bate-papo, uma curiosidade, até acredito que seja, ser uma vereadora muito nova. Como que você, de alguma forma, planejou a sua campanha justamente para trazer essa responsabilidade? Que, apesar de ser uma pessoa muito nova, você tem o conhecimento das pautas e de acompanhar ali tudo que envolve a política, a economia, a segurança, enfim, da região, no caso, mais especificamente de Três Rios. Richard, eu falo muito de renovação política e uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro quando a gente fala sobre isso é que quando a gente fala de renovação na política, é uma renovação de práticas e princípios, não só de caras. Porque existem pessoas, Darcy Ribeiro, Brizola, poderia citar aqui várias pessoas que fizeram uma história muito bacana na nossa política, e pessoas que a gente tem hoje fazendo boas gestões, fazendo a boa política também, que não necessariamente são novos de idade, assim como eu. Mas, ao mesmo tempo, também é muito importante a gente ter essa renovação de juventude. A gente precisa que a juventude esteja representada nos parlamentos para que a gente possa ter a nossa voz lá e poder construir, elaborar políticas públicas para a juventude.
E aí eu acho que a gente viveu um desafio muito grande em 2020, que foi uma campanha na pandemia, né? A gente estava em meio ao Covid, então a campanha foi muito online, pelo menos da minha parte, porque a gente ainda estava nas contaminações ali de forma muito perigosa, então a campanha de rua ainda era com máscara, aquela coisa que você mal identificava quem é a pessoa ali, né? Então a gente fez uma campanha muito bonita de rede social, uma campanha barata, assim, porque a gente está acostumado a ver de gastos de campanha, e fui a mais votada na cidade, então a mulher mais votada da história da cidade, então foi muito simbólico. Eu acho que a minha eleição mostra muito mais do que a minha trajetória em si, mas mostra o que a população de Três Rios queria e precisava naquele momento e precisa hoje ainda, que é uma mudança de práticas, né? A mudança do fazer político, que seja de uma maneira assim, diferente daquilo que a gente está cansado de ver, do jeito que afasta a gente, né? Então é uma forma de fazer política até com alegria, com leveza, que represente a juventude, que represente as mulheres, né? A gente lá tinha um vácuo de representatividade feminina, Richard, muito triste até. A gente estava 74 anos sem mulher vereadora. A gente teve uma mulher vereadora, inclusive aproveito não saudei aqui minha amiga Gilda, inclusive a mais votada aqui da cidade, né? A gente lá não tinha uma Gilda, não tinha uma Bia, uma Ana Clara, Carol, Jaque, que são outras vereadoras mulheres ao meu lado lá hoje. Então, a gente vê hoje a importância disso. Eu sempre conto uma coisa que eu gosto de política desde criança, assim. E aí eu ia com 16 anos para a Câmara e só tinha homens. E aí eu lembro de um dia meu pai falar assim, as sessões lá em Três Rios são à noite, às 18h30. E aí ele falava, pô, Bia, você vai para a Câmara, só tem homem lá, ficar lá à noite. Sabe, e hoje eu fico pensando, um pai, uma mãe, se a filha deles quiser ir para a Câmara, no mínimo ele já não vai ter essa preocupação de que ela vai estar lá num ambiente masculino. Ela vai chegar lá e vai ver mulheres sentadas nas cadeiras do parlamento municipal ali, sabendo que um dia elas podem chegar lá. Né? A representatividade importa muito, né? Às vezes a gente nem imagina o quanto, né? O que você acha que foi o diferencial na sua eleição, tendo essa campanha em meio à pandemia e voltando a ser uma mulher mais votada depois de todo esse período sem mulheres eleitas? O que você acha que foi o ponto diferencial que trouxe esse bom resultado? Vou destacar duas coisas. A primeira para essa renovação de práticas acontecer, uma coisa que eu sempre defendo é que a gente precisa se preparar para ser político também. Se a gente precisa fazer uma cirurgia, a gente procura um médico. Se a gente precisa de algo, né, na área do direito, a gente procura um advogado, pessoa formada na área. A gente tende a procurar profissionais para demandas complexas, específicas que a gente precisa na sociedade. E não só, assim, enfim, diversas profissões. Na política, infelizmente, a gente tem um costume de votar na pessoa mais desenrolada, ou às vezes só que fala bem, sabe? E falar é muito importante para o parlamentar, porque a gente precisa dar voz para representar as pessoas, então, né, desmerecer a importância de ter uma boa oratória, mas assim, a gente precisa votar em gente que está preparado para fazer políticas públicas, para entender o que é melhor para a sociedade a longo prazo, não fazer a política populista barata, do que só vai atender o agora ali, gerar o voto na próxima eleição. Então, eu faço parte ainda de escolas de renovação, escolas de democracia. Uma delas, que eu sou muito fã, é o Renova BR, que é nacional, tem alunos, tem senador, há vereadores, e eu mostrei muito isso na minha campanha, sabe? Eu falei, gente, eu estou estudando, ao invés de um panfleto que eu entreguei, eu botava o meu currículo. Falava assim, olha, eu sou formado, sou jornalista, inclusive, somos parceiros de profissão, e me capacitei para ser política, sabe? Estou estudando para entender o que é o melhor para a gente fazer lá por nós, né, para representar vocês de forma preparada. Então, devo muito, acho que é isso, assim, eu acho que realmente minha eleição veio muito disso, de ver essa importância de ter gente preparada, e eu sempre levanto muito a bandeira da sustentabilidade, até já puxando o gancho, e a sustentabilidade como um conceito amplo, né, que não é mais aquela visão preconceituosa até que tinha que sustentabilidade só a gente quer abraçar a árvore, que só fala do meio ambiente, e a gente entende que hoje em Petrópolis e Três Rios, a gente vive problemas graves de enchente, por exemplo, então a gente sabe da importância de falar em meio ambiente, de prevenção, de planejamento, e quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala de um tripé, né, que é o ambiental, social e econômico. Então, quando eu falo em sustentabilidade, eu falo de equilíbrio fiscal, sabe? E hoje eu estou como presidente, por exemplo, da Comissão de Finanças, sabe? De orçamento. Então, estou preocupada quando eu falo em sustentabilidade na geração de emprego também, para que, enfim, a gente possa ter uma cidade, gestões sustentáveis do meio ambiente, a economia, né, e o social, assim.
Então, isso tudo tem que caminhar junto e eu sempre falei, expliquei isso e mostrei ao longo da minha campanha como, por exemplo, neutralizei todas as poluições da minha campanha. Então, o que eu gastei, por exemplo, de gasolina na locomoção ao longo da campanha, de papel, que, né, campanha muito assim, santinho, né, a gente usa muito papel. E aí né? Exato, eu compensei essa poluição via reflorestamento na nossa cidade. E a gente está fazendo isso na Câmara agora também, é um dos nossos projetos prediletos lá. Bia, você comentou justamente sobre essa questão da sustentabilidade e como presidente da comissão, pergunto como que você tem acompanhado, como que está sendo a atuação hoje da comissão, justamente pegando aqui esse tripé que a gente comentou agora, porque a sustentabilidade é algo fundamental, a gente sabe disso, não só na região de Petrópolis e Três Rios, mas a gente vê isso como global, né? A gente acabou de passar por um exemplo em Rio Grande do Sul, Petrópolis ano passado, a gente sabe como que foi, mas a gente vê também um crescimento de Três Rios, isso já vem ao longo dos anos, não quero dizer só recentemente, mas em relação à indústria principalmente, a cidade tem crescido muito. Como que você olha essa pauta da sustentabilidade, visando também não estagnar de alguma forma a ampliação da indústria dentro da cidade? Richard, hoje em dia o pessoal fala até do greenwash, né? Tipo, do dinheiro que as empresas estão interessadas em falar que são verdes e às vezes nem são, só para poder estarem ali no hype, serem valorizadas dizendo ser sustentáveis, né? Tem gente que critica muito isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar o bom disso e trazer as empresas para que elas de fato sejam verdes. Nós, quando eu falo, poder público, pessoas que estão, atores políticos, de uma maneira geral. A gente tem que dialogar com o empresariado e falar, vamos fazer a compensação de maneira correta, ao invés de só chegar e fiscalizar, ou pior, né, quem omite, quem finge que não está vendo, o político que finge que não está vendo que a empresa está deixando de fazer a compensação ambiental, deixa para lá, e, enfim, isso não vale mais e não cabe na sociedade em que a gente vive hoje, a gente tem que convidar o empresário e fazer com que ele esteja engajado. E isso eu acho que acontece muito na nossa cidade. A gente tem muitas empresas lá em Três Rios, né? A gente é um entroncamento rodoferroviário estratégico e por isso a gente tem indústrias e empresas fortes lá. E a gente vê essas empresas participando, sabe? Querendo apoiar, por exemplo, o rafting lá em Três Rios, que a gente é forte também. E que tem um trabalho de ecoturismo, ali, de preservação ambiental do nosso Pontal, ali, que é onde tem o encontro dos Três Rios. E assim, a gente tem que engajar cada vez mais para as empresas participarem. E aí eu acho que, assim como o governo tem que pensar no tripé, a empresa também, né? E ter essa responsabilidade social, ambiental, ao mesmo tempo que gera emprego e que gira a economia local, né? Você falou que você é presidente da Comissão de Finanças da Câmara de Três Rios. O Estado hoje está vivendo, de certa forma, uma guerra fiscal, digamos assim, em relação ao rateio do ICMS. Você tem acompanhado essa questão e qual o seu posicionamento em relação a isso? Pois é, a gente lá, acaba que a gente está muito hoje preocupado com algumas questões, sendo bem franca e sincera contigo, que já estão impactando mais diretamente hoje a nossa realidade e o nosso foco hoje da comissão por exemplo, a verba dos royalties, que é um outro assunto também, não sei o quanto está impactando aqui Petrópolis, até pergunto a vocês, enfim, tenho curiosidade de saber, mas a gente lá em Três Rios está recebendo um retroativo, por exemplo, de verba dos royalties do petróleo, e que a gente tem muito pouco transparência em relação a isso. Da mesma forma que a Prefeitura não tem abordado também a questão do ICMS. A gente vê isso sendo debatido muito no métier político ali, né, nos bastidores, e um trabalho que a gente tem feito com a Comissão de Finanças e Orçamento é dar transparência e chamar a população para participar e cobrar que a Prefeitura, que o Poder Executivo, abra e exponha como é que estão essas negociações, essas articulações, né? Como o Três Rios está sendo impactado por essas questões todas. Eu trouxe aqui a questão dos royalties, porque isso tem sido um assunto até mais forte lá do que a questão do ICMS, por exemplo, porque a gente já recebeu mais de 100 milhões, sabe? E assim, é muito pra gente, né? A gente é uma cidade que tem um orçamento anual de 400 milhões, então o que a gente falava muito antes dessa gestão é que o atual prefeito teria um grande presente, que é gerir essa verba dos royalties. Está tendo e a gente não vê hoje, aí a minha opinião já, a minha visão enquanto vereadora, é que a gente não vê esse impacto de maneira significativa na cidade, sabe? O que a gente vê é nos bairros que ainda não chegou sequer a pavimentação asfáltica onde precisava, sabe? As prioridades não estão compatíveis à receita que aumentou, sabe? Então,
é triste, né? É complicado, assim, a gente tem dado esse trabalho de transparência, né? Um projeto, destaco aqui também, que a gente fez, muito importante, foi o do orçamento aberto, que a gente tem acompanhado, né? Ano passado estavam falando muito sobre orçamento secreto, no governo federal, não sei o quê. E aí, enquanto isso, a gente lá da comissão estava votando LDO, né? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é a lei que planeja o orçamento para o ano seguinte. E muito se falava sobre isso em âmbito federal, sobre o orçamento do país, e nada estava falando de Três Rios. Aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, botamos um cavalete, botamos em gráfico, assim, ó, para onde está indo nosso dinheiro, sabe? Vamos discutir, vamos ouvir a população, o que eles acham, se é pouco para a saúde, se deveria ir mais para a educação, enfim, o que deveria ser investido. A gente foi para a praça, a gente foi para o calçadão lá, para lugares, sabe, cheios, e fomos debater orçamento de maneira popular, transparente, sabe? Então, convido até os políticos aqui de Petrópolis a fazerem também esse projeto, foi muito legal lá. E a gente vai voltar a fazer agora, que é sempre no fim do ano que tem essas votações das legislações orçamentárias, né? Então, esse fim de ano a gente vai voltar aí para as praças públicas em Três Rios para debater orçamento. Você comentou sobre essa questão de transparência por parte, seja do Executivo, tanto do Legislativo. Como que está hoje a articulação, então, com o Executivo Municipal? Você até comentou, a gente estava, antes de iniciar aqui a nossa entrevista, tiveram projetos de lei que foram vetados, a gente ainda vai entrar nessa pauta daqui a pouco, mas como que está sendo hoje também essa relação com o Executivo Municipal, até mesmo para aprovação de projetos? Vou então até colocar mais lenha na fogueira, nessa pergunta do Richard. Até porque o prefeito ele é do PL e você é do PSB, que nas eleições nacionais estiveram bem distantes, né, em lados opostos. Então também queria complementar aí para colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Pois é, tá bem complicado. Eu sou uma vereadora independente, eu nunca me coloquei de forma alguma como base desse governo, mas nem me coloquei como oposição. Assim, eu tô aqui para cobrar tudo que tivesse que ser cobrado, bater mesmo, sabe, ser firme, combativa no que tiver que ser. Mas estou aqui para apoiar também o que eu achar interessante. E dessa forma, por exemplo, eu votei contra um aumento de 200 cargos da AS na Prefeitura de Três Rios. Né, uma coisa que eu acho que, assim, para o nosso orçamento municipal, teve um impacto orçamentário com certeza muito alto. Enquanto esse governo, dessa gestão, criou 200 cargos de confiança, não paga ao mesmo tempo o piso de parte dos profissionais da educação, dos nossos professores de DOC 1 hoje, que não recebem o piso, gente. A gente está falando, piso salarial é o mínimo de dignidade, a gente não está falando nem de aumentos, enfim, de privilégios, de valorizações extras, que também seriam muito importantes, né? A gente está falando do mínimo. Então, assim, eu tô aqui cobrando sim, porque eu acho que o governo está errando em não organizar a casa, sabe? Às vezes a gente precisa pensar ali no arroz com feijão que tem que ser feito, ao invés de pensar e querer, como eu disse, da pavimentação asfáltica, querer pavimentar uma rua que já era pavimentada, mas que mora muita gente para agradar alguém lá e de repente ter votos, do que pavimentar, citar aqui um bairro, Hermogênio Silva, um bairro mais afastado, do centro de Três Rios, que outro dia faleceu uma senhora lá porque a ambulância do SAMU não chega na casa dela, sabe? Então a gente tem que botar o asfalto lá onde precisa chegar a ambulância que não chega hoje, sabe? Então, assim, acho que o governo, de uma maneira geral, não está priorizando as demandas mais urgentes, de fato, de Três Rios, sabe? E também não honra um histórico de potencialidade que Três Rios sempre teve, de atração de empregos, sabe? De atração de empresas para gerar mais empregos, sabe? A gente já foi muito mais atrativo para as nossas empresas lá e hoje, infelizmente, a gente não mantém essa velocidade que a gente já teve até em governos anteriores, né? Inclusive, cumprimento aqui o grande amigo Vinícius Fará, que foi prefeito de Três Rios, hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, é uma pessoa que fomentou muito a indústria, a vinda de indústrias para a nossa cidade. Então, assim, acho que o governo está pecando em diversos setores, assim, e um deles, já puxando, é no meio ambiente. Assim, eu brinquei que eu vou pedir música no Fantástico daqui a pouco, já tive mais de 3 projetos de lei vetados pelo prefeito, e muitos deles foram na área ambiental. Então, eu fico me perguntando, quando ele fala que é um governo que se preocupa com o meio ambiente, eu falo, mas isso é incoerente com a atitude que tem ao vetar projetos de lei. Um deles que eu peguei como referência até, que foi aprovado aqui na Câmara de Petrópolis, que é o projeto de lei da Cidade Esponja, que determina políticas de absorção das águas pluviais e tudo mais. Então, é duro. A luta lá é
é dura, mas a gente está indo e eu acho que ter um legislativo independente, por isso falo muito da independência, é muito importante, porque eu vejo mensagens que eu recebo da população falando, nossa, que bom ver que alguém está cobrando, que fiscalizando de fato, né, o que a gestão atual. A gente está falando sobre essa questão de projeto, vamos até debater mais um pouquinho sobre isso. Teve até, inclusive, mais um projeto que foi vetado em relação a colocar conceitos básicos de direito, de cidadania, de empreendedorismo dentro da educação básica, foi vetado recentemente. Por que desse projeto? Quando que surgiu essa iniciativa? E teve agora, inclusive, teve até, no caso, a aprovação da Câmara para depois ser encaminhado para o prefeito. Com esse veto, ele volta para a Câmara. Há uma expectativa para promulgar e se tornar lei? Tem, eu estou otimista. Hoje a gente vai votar o veto do prefeito ao projeto de lei que implementa noções de direito, de empreendedorismo e educação financeira nas escolas de 3 Rios. Foi um projeto de lei apresentado por mim e que já é referência em várias cidades, como BH, capital de Minas, já implementou. É um projeto que pode ajudar muito, complementando nas horas vagas que tem, infelizmente, ainda na rede municipal e que, digo mais, não gera mais trabalho, mais função para as professoras, para os professores da nossa rede. Pelo contrário, é um projeto que foi articulado com as universidades da nossa cidade. A gente tem a Univertix, a gente tem um campo da Rural em 3 Rios, e isso já foi articulado com as universidades que estão super dispostas a colocar seus professores e alunos, fazer os projetos de extensão que eles têm que fazer na universidade, junto com esse projeto que dá noções de direito nas escolas, ou seja, levar os professores e alunos para poder levar essas noções de direito para alunos das escolas, né, municipais. E em parceria também com a OAB, foi um projeto que foi elaborado a muitas mãos e que infelizmente foi vetado pelo prefeito Joa. Mas eu estou otimista, hoje na Câmara a gente vai votar o veto, ele já articulou e pediu ajustes para que o projeto fique mais claro, que, enfim, não gera impacto orçamentário para o município, que ele pode muito bem acontecer via parcerias com as universidades, não necessariamente tem que gerar custo, gera, se quiser, custo para o município, e que ele pode acontecer dessa forma e hoje acredito que a gente vai poder contar com o apoio dos meus amigos vereadores e derrubar o veto para que o projeto aconteça. Um projeto tão bonito como esse, eu realmente não quero acreditar que 3 Rios vai ficar de fora dessa rota. Eleições 2024. Você falou um pouquinho sobre 2020, como foi, e quais são as suas intenções agora em 2024? Eita, que pergunta. Eu estou muito focada no mandato ainda, não é fugir da resposta. Acho que, de fato, uma coisa desde o início, assim, do mandato que as pessoas já me perguntam, até veio para prefeita em algum momento, ou reeleição ou deputada, e realmente, assim, eu fui muito feliz em ser eleita para vereadora e sou feliz cada dia do meu mandato. Eu relembro a responsabilidade, assim, que eu tenho e o quão feliz mesmo eu sou por ser vereadora em 3 Rios. Mas eu tenho muitos projetos para a nossa cidade, assim, muitos projetos mesmo, que a gente pode mudar e fazer com que 3 Rios seja realmente, assim, essa cidade satélite no Centro-Sul Fluminense, seja potencialidade para a região, até não só para a gente, e volte a ser uma cidade mais ativa culturalmente, que a gente tire, inclusive, 3 Rios desse status de uma das cidades mais desmatadas para que seja uma das mais sustentáveis, que atraia as indústrias como atraiu antes, que a gente volte a ser a cidade do estado do Rio, que o empresário queira abrir e se sinta confortável para abrir sua empresa lá. Enfim, que a gente possa fomentar isso tudo, valorizar o profissional da educação, ter a nossa educação bem estruturada, um lugar em que toda e qualquer pessoa queira botar seu filho na escola pública ali, porque sabe que ali o profissional é valorizado e vai, enfim, tem, né, toda a valorização para poder fazer uma boa aula, etc. Então, assim, existe muito projeto, existe muito plano, né? Eu sou nova, tenho muita vontade de fazer, tem muito gás, assim, muita vontade de projeto não me faltam, mas acho que é cedo para tomar qualquer decisão e falar qualquer coisa com certeza, assim. Então, a gente está lendo cenários e aí, enfim, existem então, cenários diversos. Então não descarta a possibilidade de talvez uma candidatura a prefeita? Não descarto, mas assim, realmente muito focada no mandato agora e não quero antecipar passos mesmo, sabe? E, enfim, não quero que isso atrapalhe nada do que a gente está construindo agora e acho que a gente não precisa atropelar passos, então
É isso, lendo cenários, acho que o que tem que ditar isso não é vontade minha, vontade de alguém, de um dono de partido, nada disso, sabe? É a população. Por isso que eu falo de não antecipar, porque ainda falta um tempo, acho que é pelo menos lá para o início, para o meio do ano que vem, que a população vai mostrar nas pesquisas, inclusive, o que ela quer e que a gente vai poder decidir que projeto e o que ela quer, eu não digo que pessoas, né? Que projeto, o que a população precisa para a cidade. Ela quer continuar com o que está, ou ela quer mudança, ela precisa ver novidade, né? Então, é isso que vai ditar o que acontecer, não é minha vontade. Bia, em relação a outros dois temas, vou fazer duas perguntas aqui juntas para aproveitar a oportunidade. A primeira, como que você vê a atuação das mulheres hoje em Três Rios, visto que você é uma das 4 vereadores que tem. No entanto, o Legislativo ele ainda tem maioria de homens, né? Se não me engano, se não me falha a memória, são 8 vereadores. Somos 15 total 15, e 4 mulheres. Né? Então, 9, né? 9 homens e 11 homens. Dá para ver que jornalista não sabe de cálculo. Então, queria que você falasse um pouco como está sendo essa atuação, se você pretende trazer essa pauta da mulher também, justamente por ser uma mulher que foi votada depois de muitos anos para entrar para o Executivo Municipal, para o Legislativo Municipal, e hoje qual que seria talvez a principal demanda que Três Rios tem em relação a todas as políticas públicas, seja na educação, na saúde, na segurança? Primeiro, em relação às mulheres, acho que fica muito evidente a diferença que faz ter mulheres na Câmara na elaboração de diversos projetos. Assim, eu destaco aqui um projeto que foi muito bacana, que foi de minha autoria e teve apoio, foi aprovado por unanimidade lá na Câmara, que é o da dignidade menstrual. Foi um movimento, inclusive, nacional, que eu participei junto com mais 80 vereadoras de vários cantinhos do Brasil, e a gente aprovou esse projeto que determina a política pública de dignidade menstrual no município, ou seja, obriga que o município tenha que dar absorventes nas escolas públicas municipais, porque esse é um assunto, gente, que por muito tempo foi tabu, a gente não falava sobre isso, porque é menstruação, então, não se fala sobre isso, enquanto que muitas meninas jovens, principalmente mais carentes, não tinham como comprar absorventes, não falavam sobre isso em casa e faltam às aulas porque não tem acesso a um absorvente, o mínimo de dignidade para poder ter acesso à educação. E aí a gente pensa, é nessa que muitas meninas, né, mulheres ainda, perdem, porque perdem literalmente as aulas, perdem ali o ensino, né, o aprendizado, porque não se pode falar nesse assunto na sociedade. Não, a gente quebrou isso, a gente criou esse projeto de lei, um projeto que foi aprovado inclusive na Câmara dos Deputados também, e a gente aprovou em Três Rios, que é o projeto de lei de dignidade menstrual. Então, assim, eu acho que movimentos como esse surgem, tem muita importância de ter mulheres lá na Câmara, né? Porque o homem poderia fazer isso, mas é a mulher que entende o que outra mulher vive, o que a outra mulher necessita, né? Mas qual era a outra pergunta? Em relação a qual que seria talvez a principal demanda hoje de Três Rios, em quesito de política pública, seria o transporte, a segurança, a saúde? Qual ponto ali dentro da sua atuação você tem olhado, acompanhado, que talvez esteja precisando de uma atenção maior? Eu diria que a gente tem algumas demandas urgentes, mas hoje eu priorizaria a saúde. A gente vive um grande desafio na saúde de Três Rios, por quê? Além da gente ser o polo, e aí isso é bom em muitas coisas de Três Rios, gera emprego para várias cidades vizinhas, para Areal, Paraíba, Levi Gasparian, mas é Três Rios também que muitas pessoas vão quando precisam ter acesso à saúde. Nossa UPA, por exemplo, é uma UPA regional, e a gente hoje tem que custear a UPA, né, grande parte da UPA é custeada pelo município. Além disso, o hospital. E aí qual é a grande questão? Quando eu falo para vocês da importância do que a gente falou lá no início da entrevista, de gestão, de planejamento, de quem se prepara para fazer uma boa gestão. Foi necessário fazer um planejamento maior para que hoje a gente não chegasse ao ponto de estar com o hospital com dívidas, a prefeitura não está conseguindo dar o suporte necessário para o nosso hospital de clínicas, e a gente, com isso, está lá com salários atrasados, profissionais me mandam, meu WhatsApp vive cheio de mensagem de profissionais de lá, ou da UPA, que faltou uma seringa, que o salário está atrasado também, assim como no hospital. Por quê? Porque a saúde municipal não está conseguindo dar suporte para os nossos aparelhos da saúde, né? Para o hospital, para a UPA, as UBSs também a gente rodou, e aí ressalto aqui um trabalho do nosso mandato, para poder buscar recursos federais
E aí, como eu falei, eu não gosto de fazer aquela política populista do fazer para onde você tem voto ali só. A gente fez uma análise sistêmica de toda a saúde do município. Eu fui a mais de 35 unidades de saúde, ou seja, a todas as unidades básicas de saúde de Três Rios. Eu tenho um relatório hoje de quais que precisam mais de apoio, qual que precisa de uma reforma hoje, qual que falta médico, onde costuma faltar, né, material, ou remédio, enfim. E aí a gente tem toda essa análise sistêmica e a gente vê o quanto que a nossa saúde precisa melhorar, né? Outro dia eu fui, por exemplo, a Mesquita, na cidade da Baixada, tem um prefeito lá que está fazendo uma gestão de ponta, assim, o Jorge Miranda, um grande amigo. E ele estava mostrando, assim, cara, as clínicas lá de saúde dele, ele falou assim, eu quero que pareça aquela clínica privada que as pessoas vão, gastam realmente muito dinheiro lá, eu quero que a saúde pública seja igual a isso, porque a gente merece, a gente paga nossos impostos para ter, e a gente pode ter isso, falta boa gestão. E aí vê Mesquita fazendo, a pessoa sai lá das unidades dele, porque lá não é mais UBS, né, clínica de saúde, assim, sai como se estivesse saindo realmente de um Sérgio Franco, de uma dessas privadas tops, assim, com todo o material, com a sacolinha. É um padrão de qualidade de ponta, sabe? O prefeito me mostrou lá todo o monitoramento, ele tem um monitoramento de toda a avaliação dos profissionais da saúde dele. Então, assim, a gente vê Mesquita à frente, inovando nesses pontos. E, por outro lado, Três Rios, sem conseguir dar o suporte necessário ao hospital, com a UPA faltando uma seringa, sabe? Faltando equipamento, uma reforma que acontece que, tipo, mantém aquele padrão ali da UPA que daqui a pouco vai ficar caindo nos pedaços de novo, sabe? Então, a gente precisa, fazer uma gestão inovadora, com planejamento, sabe? Bem organizada, para que sejam investimentos a longo prazo e a gente possa mudar mesmo, né, a nossa realidade. Então, assim, eu diria que hoje o mais urgente mesmo para a cidade é saúde. Como que você vê, então, aproveitando esse gancho, a chegada, então, do Matheus Quintal, que assumiu recentemente a pasta lá no município? Sinceramente, eu acho o Matheus corajoso, porque a saúde estava já nessa situação. Inclusive, vou sair daqui a pouco para estar com ele, porque o povo está me cobrando, eu preciso que ele me dê uma resposta, porque eu estive recentemente com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que anunciou em primeira mão comigo um repasse do governo federal de mais de 1.700.000, mais ou menos, para Três Rios, para o nosso hospital e para o Instituto Elisedap, que são dois instituições de saúde que têm convênio com o SUS. Repassou, a gente já votou o crédito adicional na nossa cidade, ou seja, a entrada dessa verba do governo federal no município, e o dinheiro ainda não chegou na ponta, lá no hospital. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vou estar com o Matheus para cobrar resposta sobre isso, e tem muitas outras questões que estão muito confusas, assim. Então, o Matheus me parece ser uma pessoa experiente na política e tal, muito simpático, inclusive agradeço sempre que eu ligo, ele é muito atencioso, assim. Mas eu acho que ele foi bastante corajoso, que ele pegou uma gestão que está muito desorganizada, sabe? E não sei o quanto que, por mais dedicação que ele possa ter, o quanto que é possível organizar a casa em um governo que tem prioridades distorcidas ali, complicadas, né? Então, eu falo isso muito, inclusive com vários secretários que eu considero amigos, assim, que eu admiro, sabe? Mas que eu acho que quando a gente participa de uma gestão que não tem como prioridade a gestão em si para melhorar a vida da população, mas sim prioridades eleitorais, populistas, é difícil até você ser um bom profissional nesse grupo, né? Então, enfim, acho que o Matheus tem um grande desafio. Eu queria voltar um pouquinho para a pauta ambiental e uma pergunta um pouco geral. O que você acha que ainda falta para as cidades agirem politicamente em relação às tragédias e à prevenção, principalmente? Porque essa pergunta, né? A gente viu agora a tragédia do Sul, nós também tivemos a tragédia aqui em Petrópolis, e o que os especialistas falam é que elas vão ser cada vez mais comuns, felizmente, e vão atingir cada vez mais cidades. Então, o que você acha que politicamente ainda falta para as cidades estarem preparadas para enfrentar essa nova realidade? Tá, vou dar essa resposta contando uma coisa que eu acabei de viver, tá? Um trabalho como vereador é buscar recursos federais, assim, de deputados, emendas, enfim, recursos para a nossa cidade. E aí eu consegui com um deputado que falou, poxa, Bia, a gente tem conseguido articular via Ministério das Cidades, recurso que tem que vir via Caixa para o município, para a prefeitura, para poder fazer a tal pavimentação asfáltica, né, botar asfalto, fazer com que a ambulância possa chegar lá em Hermogênio Silva, que eu falei agora. Para isso a gente precisa de asfalto, precisa de dinheiro para fazer o asfalto chegar lá. E aí o que ele estava explicando?
Bia, a gente precisa fazer com que o dinheiro vá via Ministério das Cidades, todo certinho, porque vai todo um recurso para fazer o planejamento urbano daquela rua, daquele bairro. Ou seja, fazer a canalização, fazer todo um planejamento e não só jogar asfalto ali, sabe? E aí, o que a gente vê, infelizmente, acontecendo na gestão pública é o político, a pessoa quer, geralmente, o asfalto rápido, porque é o que vai botar ali e que a pessoa vai ver rápido, que vai dar voto e que vai, enfim, vai ser mais rápido, né? E aí, eu acho que, infelizmente, a gente tem que parar de pensar no que é rápido e sim no que é a solução a longo prazo, sabe? O que vai resolver, que não vai gerar, né, questões, catástrofes depois, porque é num asfaltozinho que você joga ali e não faz a canalização correta, né, do saneamento básico, faz tudo ali junto à pavimentação, é que depois você gera um problema como a gente viveu aqui, como a gente vive em Três Rios. Digamos então que seria a necessidade da criação de projetos pensando na prevenção, mas de alguma forma na infraestrutura para a população, seria isso? Infraestrutura, e aí eu citei um exemplo de infraestrutura para dizer que tudo eu acho que a gente precisa pensar a longo prazo, né? Pensar em como fazer com que a nossa cidade, onde a gente vive, essa nossa casa, são as cidades, sejam, assim, saibam conviver com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, com as pessoas, né? Sempre cito Ailton Krenak, que é um indígena respeitado, assim, filósofo, respeitado internacionalmente, né, brasileiro, e ele fala que a gente vive numa era que o nome, por si só, é uma loucura, né? A gente vive no antropoceno, ou seja, antropoceno, né, ser humano, assim, que a gente deu nome a uma era que gira em torno do ser humano, né? E aí, o que eu penso sobre isso? A gente vive em Três Rios, uma cidade que tem o seu nome relacionado às nossas águas, aos nossos rios. Se a gente não souber conviver sequer com os nossos rios, o que a gente está fazendo aqui, né, cara? Tipo, a gente foi habitando e enfim, construindo casas às margens dos rios, acabando com a mata ciliar, com tudo. Depois, quando vem uma enchente, a gente fala, por que aconteceu isso? É muito evidente, sabe? Tipo, qualquer um que procura as respostas do porquê aconteceram as tragédias todas, né? Que, enfim, são tragédias causadas mesmo pela gente, vê as raízes de forma muito explícita, assim. Então, a gente precisa priorizar isso, assim, e fazer políticas que combatam, de fato, a longo prazo e que organizem as cidades, planejamento urbano, é isso. Planejamento urbano, desde a infraestrutura até, isso, pensar no social, pensar em tudo para que a gente saiba conviver com o nosso meio ambiente, com o nosso ecossistema e não cause problemas para agora e para as futuras gerações. Então, para a gente poder terminar essa entrevista, alguma outra pergunta? Não? Bia, então eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, falar um pouco sobre os projetos e também a atuação do Legislativo lá em Três Rios. A gente que tem o objetivo aí de ampliar nossa cobertura também, aí falando para você que está nos acompanhando nesse momento, a gente cobre Três Rios, então o objetivo é trazer também outras personalidades, tanto de Três Rios, mas também de outros municípios. Então, Bia, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, meninos. Valeuzão, foi um ótimo papo mesmo e espero vocês agora na visita lá em Três Rios também. Combinado. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia, mas o Correio Petropolitano Debate ainda não acabou. A gente vai para o intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Tem muita informação para você, a árvore que caiu aqui em Petrópolis, rede elétrica foi atingida, enfim, a gente traz tudo isso, a atualização daqui a pouco. O intervalo é rápido, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais.
O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa.
Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora ao nosso noticiário e a gente já traz uma atualização. O Ministério Público Federal abriu uma investigação criminal para apurar a ação da Polícia Rodoviária Federal que deixou a menina de 3 anos baleada e gravemente ferida após ser atingida no arco metropolitano em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo parentes da vítima, agentes da PRF abriram fogo contra o veículo da família, atingindo a menina Heloísa dos Santos Silva na cabeça e na coluna. Além dela, também estavam no carro o pai, a mãe, a irmã de 8 anos e uma tia. Na sexta-feira, o MPF instaurou um procedimento investigatório requisitando à superintendência da PRF a identificação do autor de um dos autores dos disparos, o afastamento de todos os envolvidos na operação por 30 dias e o recolhimento imediato das armas utilizadas na ação para a realização de perícia. O órgão pede ainda o acesso ao procedimento investigatório interno aberto na Corregedoria da PRF. No sábado, representantes do MPF estiveram no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde a menina de 3 anos está internada em estado gravíssimo. Segundo a Procuradoria-Geral, o Procurador da República, responsável pela abertura da investigação, Eduardo Santos de Oliveira Benones, o objetivo foi verificar o estado de saúde da vítima e obter a identidade da equipe médica que prestou os primeiros atendimentos e segue acompanhando o tratamento. O Ministério Público Federal também vai apurar a informação recebida durante a visita de um agente da PRF a paisana que teria entrado no centro de terapia intensiva onde estava a criança, sem autorização da segurança do hospital. O procurador responsável pela investigação solicitou ainda informação sobre eventual assistência prestada pela PRF à família nos cuidados com a menina. A gente tem imagens para mostrar, inclusive, para você que está nos acompanhando, dessa visita desse agente da PRF no hospital. Você vai ver que é um rapaz de blusa branca e ele inclusive está até com o próprio distintivo da polícia também pendurado pelo pescoço, né? Enfim, com o procedimento, o Ministério Público Federal busca apurar um suposto crime de lesão corporal ou tentativa de homicídio qualificada pela idade da vítima, sem prejuízo de outras condutas criminosas verificadas nos cursos das operações. Na atualização que recebemos do hospital, Heloísa ainda segue internada em estado gravíssimo. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que a Corregedoria esteve no hospital no mesmo dia e identificou o policial e que foi aberto um procedimento pela Corregedoria para investigar o caso. A Defesa Civil de Petrópolis informou via SMS na manhã desta terça-feira a previsão de rajadas de vento de intensidade moderada e ocasionalmente forte em Petrópolis ao longo do dia. A Defesa Civil orientou a população a fechar bem janelas e portas, evitando o fluxo de vento no interior da casa, além de não estacionar veículos ou ficar próximo a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. E em casos de emergência, ligar para 199. Inclusive, a gente tem imagens para mostrar para você também nesse momento de uma árvore que caiu na manhã dessa terça-feira e atingiu a rede elétrica na estrada Salvador da Costa Alves, na localidade Fazenda Inglesa. De acordo com os moradores, a região está sem luz. Nós questionamos a Enel sobre o possível restabelecimento da energia. A Enel informou que a equipe da distribuidora trabalha na localidade e que os riscos estão sendo isolados. E em seguida, outra equipe especializada vai iniciar os reparos na rede. O fornecimento de energia deve ser normalizado até o fim da tarde dessa terça-feira. Em consequência a isso, os ônibus que operam as linhas 122 Fazenda Inglesa e 145 Mosela Rodoviária Bingen estão trafegando pela rua Alberto de Oliveira, deixando de operar em um trecho aí de 1 quilômetro, sendo 550 metros da rua Mosela e 450 metros da estrada Fazenda Inglesa. Antes da gente dar prosseguimento a essa questão aqui do noticiário do nosso jornal, a gente traz agora imagens para vocês também em relação aos moradores do Chapa 4, no Valparaíso, que têm reclamado da quebra de ônibus na região. As linhas 204, 209 e 211 vivem atrasados, dizem os passageiros. E hoje pela manhã nós recebemos também um vídeo que mostra justamente 2 coletivos quebrados, um de frente para o outro. As imagens vão aparecer na tela para você também e a gente tem acompanhado aí. Inclusive, esses 2 veículos estão, infelizmente, com o documento atrasado, o licenciamento, são de 2021 e eles ainda estão com restrição também judicial.
ainda nessa terça-feira, um ônibus da Turp também quebrou por volta das 6h30 da manhã. A gente também tem imagens para mostrar para você na tela. A gente vê que o ônibus estava praticamente lotado, é um horário de pico, né? Muita gente indo para a escola, para o trabalho. O ônibus também quebrou ali na altura de Correias, bem próximo ao posto 2, como é conhecido ali na região. Um pouco antes de chegar no terminal de Correias. Muito caos ali por conta do ônibus, né, cheio, como a gente comentou, horário de pico, e as pessoas aí tendo que aguardar o outro coletivo para conseguir continuar a viagem. Esse, pelo menos, o licenciamento é de 2023. Mudando de assunto, vamos conversar com os nossos repórteres para falar sobre o ICMS, exatamente, porque as cidades de Niterói e Duque de Caxias vão recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que recuperou o ICMS para Petrópolis. A nossa repórter, a Leandra Lima, ela está aqui com a gente e vai trazer essas informações para a gente agora ao vivo, e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos. Não é isso, Leandro? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde, vocês de casa. É isso mesmo. As prefeituras de Duque de Caxias e Niterói informaram ontem que vão recorrer da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, que restabeleceu o percentual do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em Petrópolis. Os municípios ingressaram na ação interessados juntamente com outros municípios, como Teresópolis. Além de Petrópolis, a decisão também vai aumentar o repasse do ICMS para Angra dos Reis, Mangaratiba, e isso a Prefeitura de Duque de Caxias afirma que pode perder 15 milhões de reais para o município. O rateio sugerido pela decisão não considerou que Caxias utiliza a verba como parte do orçamento para honrar os compromissos da cidade. Então fica nesse impasse. A gente vai acompanhar. Petrópolis ressalta que vai perder verba, e aí agora os outros municípios dizem a mesma coisa, lembrando que essa foi uma liminar, né, do Supremo Tribunal Federal. Então a gente ainda vai ter que continuar acompanhando esse cenário e os desdobramentos deles também. Obrigado pelas suas informações, Leandra. Uma operação da Lei Seca multou 460 motoristas que estavam dirigindo sob o efeito de álcool durante o fim de semana prolongado em todo o estado do Rio de Janeiro. Esse número representa pouco mais de 12% dos 3.779 condutores que foram abordados entre quinta-feira e o último domingo. A Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste da capital, foi destaque negativo entre as ações realizadas no sábado, por exemplo. Mais de 35% dos motoristas abordados estavam dirigindo sob o efeito de álcool. Na sexta-feira, mais 26% dos condutores também abordados na Barra estavam alcoolizados. No mesmo dia, só que no Leblon, bairro da Zona Sul da cidade, do Rio, quase 28% dos motoristas também tinham ingerido bebida alcoólica e pegado no volante. Já no interior, em Cambuci, cidade do Noroeste Fluminense, no sábado e no domingo, foram abordados 233 motoristas e 19% estavam alcoolizados. Na sexta-feira e no sábado, a ação aconteceu em Macuco, na região serrana. Aqui nessa nossa região, 240 condutores foram abordados e 16% estavam dirigindo sob o efeito de álcool. A gente sempre comenta da importância do cuidado que se deve ter ao pegar no volante, principalmente depois de dirigir. Além de ser crime, você coloca a sua vida, a vida dos passageiros que estão com você e de outras pessoas que estão no tráfego também por conta da questão da bebida alcoólica. Então, muito cuidado, evite nesses casos, chame um táxi, chame um Uber, enfim, chame um colega para dar uma carona para você, ou então evite o consumo de bebidas alcoólicas. A Polícia Rodoviária Federal encerrou na noite do domingo, a gente continua falando sobre essa questão, a Operação Independência. Durante 4 dias, os policiais intensificaram a fiscalização nas rodovias federais das 5 regiões do país, com o objetivo de garantir a segurança viária, combater as irregularidades no trânsito e também a criminalidade. Entre a madrugada da última quinta-feira e a noite do último domingo, a PRF registrou 792 acidentes nas rodovias federais, com 57 mortes e mais de 780 feridos.
Ao todo, foram 50.599 veículos e mais de 60 mil pessoas fiscalizadas. Desse total, mais de 34.500 motoristas realizaram o teste de alcoolemia e 77 acabaram presos por estarem com a concentração de álcool no corpo em quantidade que configura crime de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro. Por apresentarem irregularidades, as equipes da PRF recolheram mais de 2.200 veículos. Em comparação com o feriado de Corpus Christi, que teve um dia a mais na operação, houve uma queda de 17% nas estatísticas de mortes. Foram 69 na ocasião. A PRF registrou aumento de quase 5% no número de acidentes, quando aumentou em Corpus Christi foram 757 e nesse agora 792. E também um aumento de 4% no índice de feridos, com 787 feridos nesse feriado. A operação deste ano teve como objetivo alertar os motoristas sobre a importância de manter a atenção durante todo o trajeto da viagem, já que o número de acidentes que tiveram como causa principal a ausência de reação ou a reação tardia ou a ineficiente dos motoristas aumentou entre os anos de 2021 e 2022. E neste ano, de janeiro a junho, já provocou mais de 9.000 acidentes, com mais de 567 mortes e pouco mais de 10.100 feridos. Falando sobre oportunidade, mudando um pouco aqui o tema no Correio Petropolitano Debate, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda tem oferecido mais de 2.300 oportunidades de trabalho formal, estágio e jovem aprendiz nesta semana. As vagas foram captadas em diferentes regiões do Rio de Janeiro e são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. A maioria das 930 vagas de emprego está concentrada na região metropolitana, das quais 185 são direcionadas exclusivamente para pessoas com deficiências em várias regiões, como para várias áreas, como psicólogo, operador de caixa, assistente administrativo, marceneiro, entre tantas outras. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de serviços é responsável por mais de 70% das vagas disponibilizadas pelo SINE, seguida pelo comércio com 29,4%. Quanto à escolaridade, 47,5% das vagas exigem o ensino médio completo e 81,9% experiências anteriores. É importante, a gente lembra para você, manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, porque ele analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar, basta acessar o site www.trabalho.rj.gov.br ou ir até uma unidade do SINE levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e também o CPF. No site você também consegue conferir todas as unidades e todos os detalhes das vagas oferecidas. Basta acessar o painel interativo de vagas no site que a gente acabou de falar para você. Em parceria com as diferentes instituições de trabalho e renda, a pasta também divulgou estágios para diferentes níveis de escolaridades e oportunidades para jovens aprendizes. A Fundação Moody's, por exemplo, está oferecendo 262 vagas para estágio em nível superior, médio e também técnico, com bolsas, veja só, que podem chegar até R$2.000. As vagas estão disponíveis no site www.moodys.org.br. Já o CIE colocou à disposição da população do estado do Rio 1.120 oportunidades de estágio, sendo 663 das quais para ensino superior e 457 para ensino médio, técnico e também jovem aprendiz. As informações também no site ciee.org.br. Ainda sobre essa questão do mercado de trabalho, uma análise feita pela Firjan a partir da plataforma Retratos Regionais aponta que o setor de indústria e construção foram responsáveis por 79 dos novos empregos gerados no mês de julho em Petrópolis. Os dados agregados de todos os setores econômicos, a indústria, o comércio, serviços e agropecuária, mostram ainda que a cidade gerou 295 novos postos de trabalho, sendo 233 deste setor. De janeiro a julho,
a cidade acumula 1.228 novas contratações, com destaque para o setor de serviços, que registrou mais de 580, e a indústria, com mais de 638 oportunidades. Ainda de acordo com a plataforma Retratos Regionais, a cadeia de construção civil foi responsável por aproximadamente um em cada 5 empregos formais criados no estado do Rio de Janeiro. Em relação aos dados, de janeiro a julho, foram mais de 18 mil novos postos de trabalho nas atividades de construção civil ligadas diretamente a obras e também à produção de insumos, aos serviços de engenharia e arquitetura e também ao comércio varejista e por atacado. No total, o mercado de trabalho fluminense registrou saldo de 86.899 novos empregos no ano. Na análise por grandes setores, incluindo todos os segmentos, a Fejem aponta que o setor de serviços registrou saldo de 63 mil novos postos de trabalho. O setor industrial criou 26 mil novos empregos. A agropecuária, um pouco mais de 1.400, também registrou saldo positivo, enquanto o comércio continua com um saldo negativo no acumulado do ano, a perda de mais de 3.500 cargos. Na economia, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,23% em agosto deste ano, taxa superior aos 0,12% do mês anterior. O índice também é superior ao registrado em agosto do ano passado, quando havia sido observada uma deflação, ou seja, queda de preços de 0,36%. O analista do IBGE, André Almeida, comenta sobre os dados divulgados nesta terça-feira. O IPCA de agosto foi de 0,23% e ficou acima da taxa de 0,12% que havia sido registrada no mês de julho. Com isso, o IPCA acumula uma alta de 3,23% no ano de 2023 e o acumulado nos últimos 12 meses acelerou para 4,61%. No resultado do mês de agosto, o principal destaque no campo positivo foi a alta de 1,11% do grupo habitação. A energia elétrica residencial subiu 4,59%, influenciado principalmente pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, que havia sido creditado nas faturas emitidas no mês de julho. Houve também reajustes tarifários aplicados em algumas áreas de abrangência da pesquisa. Também foram registradas altas no grupo de saúde e cuidados pessoais, por conta dos itens de higiene pessoal, e no grupo dos transportes, principalmente por conta da alta da gasolina, que é o subitem que possui maior peso dentro da cesta do IPCA. No campo negativo, houve queda pelo terceiro mês consecutivo do grupo de alimentação e bebidas, influenciado principalmente pela queda de 1,26% da alimentação para consumo no domicílio. Foram observadas reduções nos preços da batata inglesa, do tomate, do frango em pedaços, das carnes, do leite longa-vida e também do feijão carioca. Por fim, o resultado do INPC no mês de agosto foi de 0,20%, uma alta após a deflação de 0,09% que foi observada no mês de julho. Com isso, a variação acumulada nos últimos 12 meses para o INPC também acelerou agora para 4,06%. A Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis realiza nesta terça-feira, 12 de setembro, oficinas gratuitas presenciais sobre como montar um projeto cultural dentro dos critérios da Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar Federal 195 de 2022. Destinadas aos profissionais da cultura, as formações acontecerão na sede do CIEDES, que é o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, que fica localizado na Avenida Delfim Moreira, número 295, na Várzea. As inscrições serão online e podem ser feitas até hoje. Dos R$1.518.000 repassados pelo governo federal para o município, mais de 1 milhão serão investidos no segmento de audiovisual, e que pode incluir documentários, filmes, séries, games, enfim. E 417 mil, um valor acima disso, para artes visuais, manuais, artes urbanas, danças e também literatura, música e povos originários, matrizes africanas e cultura popular.
A gente vai saber então agora como que fica a previsão do tempo, afinal, meio de semana, né? A gente sabe que ainda tem muito que acontecer durante a semana e é para isso a gente tem que acompanhar como que vai ficar o tempo. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer então para a gente as atualizações em relação à previsão do tempo para a nossa área de cobertura. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Esse calor continua para essa quarta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, o calor continua sim para quarta-feira, mas antes eu queria falar uma coisinha. Ontem, aqui em Petrópolis, diversos pontos da cidade sofreram com rajadas de vento de intensidade moderada a forte. Os ventos assustaram alguns moradores, principalmente os que carregam o trauma das tragédias que ocorreram no município, né? A Defesa Civil emitiu hoje, às 9 horas da manhã, um alerta de previsão de rajadas de vento de intensidade moderada a ocasionalmente forte ao longo do dia. A Defesa Civil também orienta a população a fechar bem as janelas e portas, evitando o fluxo de vento no interior das casas, não estacionar veículos ou ficar próximo de árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. Se você deseja receber esses alertas para ficar bem informado, é só cadastrar o seu CEP através do envio de mensagens de texto para o número 40199, tá bom? Hoje aqui em Petrópolis o dia está bastante quente e não existe possibilidade de chuva. Dessa vez a população tem que se preocupar mesmo com os ventos. Bem, agora vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 13 de setembro. Em Nova Friburgo, a temperatura deve se manter estável e os ventos serão moderados. Não existe possibilidade de chuva e os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 27 graus. Ali em Teresópolis, a gente consegue ver que o dia também vai ser de sol e os ventos, mais uma vez, devem ser de intensidade moderada. E a temperatura deve variar entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a quarta-feira será de alta temperatura e poucas nuvens no céu. Os termômetros devem chegar à máxima de 32 graus Celsius. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de elevação na temperatura. No período da tarde, os ventos devem ficar um pouco mais fortes, com intensidade de nível moderado, mas para a noite já deve diminuir. Os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Patido Alferes também deve passar por elevação na temperatura e os ventos serão de intensidade moderada ao longo do dia. A previsão é de que os termômetros marquem mínima de 15 e máxima de 33 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de sol com poucas nuvens no céu, elevação na temperatura, ventos de intensidade fraca a moderada e não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem chegar à máxima de 33 graus. Richard, o calor continua, mas esse vento aí deixa a gente um pouco preocupado, né? Antes de terminar, eu só quero lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Tá certo, Eric. Dado o recado, tá aí, né? Pra gente ver em Teresópolis ali mínima de 13, máxima 28 graus, 15 graus de diferença aí entre a máxima e a mínima. Se for sair de noite ou muito de manhã, é bom levar um casaquinho ali para também não passar aperto. Obrigado pelas suas informações, Eric. Uma boa tarde para você. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo e, é claro, você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.